Apesar de contratações não estarem mais programadas para este mês de abril no Internacional, o Colorado pode ter pelo menos 3 saídas do seu elenco. A gente vai falar sobre estas saídas e o que o Inter ainda projeta para esse mês de abril dentro do seu elenco atual. Chegadas, saídas, o que pode acontecer? Eu te conto depois da vinheta. Fala, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Lucas Dias Repórter, e nesse conteúdo a gente vai falar aqui sobre as possibilidades de saídas do Internacional e chegadas ainda nesse mês de abril. Não quero falar de janela do meio do ano, isso é mais pra frente. Eu quero falar dos próximos movimentos de vez dentro do Internacional. Envolve jogador que está sendo devolvido, jogador que está rescindindo, jogador que pode estar sendo vendido. Tudo isso nesse conteúdo. Antes, não te esquece de deixar o teu like no vídeo, te inscrever no canal e ativar o sininho das notificações por aqui. E é claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio de KTO. KTO.com, a melhor casa de apostas do país. Aproveita o código DIAS para tu ganhar 20% de free bet no teu primeiro depósito lá em KTO.com, onde a diversão acontece. Rapaziada, vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa entender. Esse mês de abril, com essa brecha de janela para jogadores que atuaram nos estaduais, de 1º a 19 de abril, o Internacional não deve mais anunciar reforços. Deve ficar de vez só no goleiro Fabrício, de 38 anos, que foi anunciado ontem, contratado junto ao Nova Iguaçu. Foi destaque do Nova Iguaçu no vice-campeonato carioca contra o Flamengo e durante toda a competição, não somente nas finais contra o Flamengo. Bom, vamos lá. O Inter anunciou o Fabrício e o Inter ainda está à procura de um zagueiro. Porém, esse zagueiro deve ficar para a janela do meio do ano. Não deve ser algo para agora. Dentro disso, quais serão os próximos movimentos do Inter nesse mês de abril? Saídas. 3 saídas que devem ser confirmadas e uma possibilidade de 4ª saída que está envolvendo uma polêmica, que é a situação do Maurício. Vamos lá. O Internacional deve, nos próximos dias, receber o lateral esquerdo Tauan Lara, que se envolveu numa polêmica lá no Fortaleza, depois da final do Campeonato Cearense, que o Ceará, maior rival do Fortaleza, foi campeão. O Fortaleza foi o vice no Campeonato Cearense. O Tauan Lara abriu uma live nas suas redes sociais. Ele abriu uma live nas redes sociais, ouvindo música alta, rindo, brincando, em tom de deboche, desconexo totalmente da realidade, o Tauan Lara, daquilo que está acontecendo com o Fortaleza. Bom, depois disso, as informações que vêm lá do Ceará dão conta de que o Fortaleza deve devolver o Tauan Lara para o Internacional, do empréstimo. E ele tem um jogo com a camiseta do Fortaleza, ele foi há pouquíssimo tempo para lá. E aí é um problema que o Internacional tem. Por quê? A janela de abril, hoje é dia 9, tem mais 10 dias, o Inter teria que primeiro receber a confirmação da devolução do Tauan Lara do Fortaleza para o Internacional, para depois trabalhar uma saída do Tauan Lara em 10, 9 ou até uma semana, 7 dias, tentando achar um clube para repassar o empréstimo do jogador, porque ele tem contrato com o Inter até dezembro de 25 e não é uma tendência de momento que ele rescinda o seu vínculo definitivo que ele tem, o seu vínculo federativo e econômico com o Internacional. Então vamos lá, ele precisa primeiro ser devolvido pelo Fortaleza e aí o Inter resolver para onde vai repassar o seu empréstimo, se é que é isso que vai acontecer, porque senão ele vai ficar treinando separado aqui no CT Parque Gigante, porque o Kudê já deixou claro para a direção que não vai utilizar o Tauan Lara. A outra situação mais quente é a do Carlos Depena. O Inter já deu entrada com documentação na CBF para conseguir a rescisão do Depena. Faltam as assinaturas, inclusive do jogador. E por isso que ele se manifestou na semana passada dizendo, eu não rescindi com o Inter. Eu ainda tô aqui no CT, tenho contrato com o Inter e tô treinando normalmente, trabalhando para ver para onde é que eu vou depois. E isso incomodou o Depena, porque de fato ele ainda não rescindiu, mas pelo que eu tenho de informações, o Internacional está tentando forçar essa situação para que ele rescinda o quanto antes o seu vínculo e fique livre no mercado, porque o Kudê não vai usar ele está treinando em turno inverso em relação aos outros atletas, não vai ficar,
mas está recebendo um salário do Internacional que é quase ali na casa de 350, quase 400 mil reais mensais que ganha o Carlos Depena no Internacional. O Bahia está negociando com o Depena e com o seu staff. Então, assim, ele deve rescindir nos próximos dias e fechar com o Bahia um pedido do Rogério Ceni lá em Salvador, no Grupo City. A outra situação é do Gabriel Ruffi, que o que teve de fato foi uma sondagem do Los Angeles Galaxy da Major League Soccer. Aí vocês vão dizer, Lucas, mas a janela de abril não serve só para jogadores que tenham atuado nos estaduais? Tudo bem, só que tem janela aberta ainda lá nos Estados Unidos. Então ele poderia rescindir com o Internacional e ir para os Estados Unidos. Mas isso não está definido, até porque o Los Angeles Galaxy não apresentou proposta para o Gabriel. Teve somente uma sondagem e um início de conversas com o volante, que também, assim como o Depena, está na mesma situação, treinando separado, em turno inverso em relação aos demais atletas, e sabe que não vai ficar no Internacional. Até teve uma ação muito legal do Gabriel, se eu não me engano, na Vila Farrapos, agora na última semana, entregando alguns materiais escolares para crianças. É uma atitude que ele já teve também em outros anos e temporadas aqui no Inter. É um cara muito envolvido e identificado, mas que terminou o seu ciclo de vez no Internacional e a direção está tentando agilizar esse processo. Esse aí, o Gabriel, ainda não tem um clube como o Depena para se acertar. Para fechar, a situação do Maurício. O Maurício só sai do Inter em abril se ele for para outro clube brasileiro, para que fique claro. Ou um mercado, como eu citei aí, dos Estados Unidos, que tem janela aberta. Mas a intenção do Inter e do jogador é ida para o exterior para jogar na Europa. E os principais mercados da Europa não têm janela de transferências abertas nesse momento. Então, não adiantaria muito para o Maurício nesse contexto, porque para a Europa ele não conseguiria ir se fosse agora. Mas a informação não é essa. É de que quando ele pediu para deixar o Inter, ele pediu para deixar o Inter no meio do ano. Ele está pedindo para deixar o Inter agora na próxima janela. Porque o Inter queria segurar ele até dezembro. E ele ia ficar até dezembro e ser vendido em dezembro. Mas ele queria que isso acontecesse antes. Acontecesse em julho. E não no final da temporada. Mas assim, ele só sai em abril se for para outro clube brasileiro. O Inter rechaça qualquer possibilidade de vender o Maurício para clubes brasileiros, além de que o Inter quer receber entre 8 e 10 milhões de euros só pelos 50% que o Inter tem desse jogador. Então, assim, abril vocês podem descartar, riscar do caderninho de vocês, porque o Maurício não sai. O que pode acontecer é ele sair no meio do ano. São as 4 possibilidades de saídas no Internacional neste momento, e uma limpa de fato que aconteceu no elenco do Inter, com outras saídas que já haviam rolado e mais essas que tem aí para acontecer, mas chegadas deve ficar no Fabrício, 11º reforço para a temporada, e aí o Inter vai projetar novos reforços a partir do meio do ano, tá certo? Não esquece, deixa o teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações para aqui, que eu volto para falar mais do Colorado, tá certo? Um beijo, um abraço e até a próxima.